Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do professor Danilo. Hoje o nosso tema é mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum de números naturais. O MMC e o MTC precisam de algumas considerações importantes antes de nós iniciarmos a trabalhar com eles. Vamos nessa? Bom, um número natural, ele é chamado de primo se ele possui exatamente apenas dois divisores, 1 e ele mesmo. Dessa forma, o 2 é o primeiro número primo. Bom, primeiramente vamos ver por que o 2 é um número primo. Porque os únicos divisores do 2 é exatamente o 1 e o 2. Agora, por que o 0 e o 1 não são números primos? Bom, o 0 ele não é número primo porque o 0 ele possui infinitos divisores. E o 1 ele não é número primo porque ele possui apenas um divisor, que é o 1, ok? Bom, o 2 é o único número primo que ele é par, certo? Ué, mas por que outros pares não são primos? Vamos ver o exemplo do 4. Bom, o 4 ele não é primo pois além de ele ser divisível por 1 e por 4, ele também é divisível por 2. Então por isso que nenhum outro número par vai ser primo, porque todos os pares são divisíveis por 2. 3, 5, 7, 11, 13 são todos números primos, ok? Agora, por que o 15 não é um número primo? O 15 ele não é número primo porque além de ele ser divisível por 1 e por 15, ele também é divisível por 3 e por 5, ok? Então ficou claro que é um número primo? Então para ser número primo ele tem que ter exatamente apenas dois divisores, 1 e ele mesmo. Fatorar ou decompor um número natural por números primos é escrever o número por produtos de números primos. Bom, então isso também vai ser importante para a gente calcular MMC e MDC. Fazer o quê? Fazer fatoração de números primos. O que é fatorar? Então, fatorar, pessoal, nada mais é do que você escrever o seu número que você está trabalhando como o quê? Produtos de números primos, ok? Então, por exemplo, o 12. O 12 ele pode ser escrito como 2 vezes 2 vezes 3. Observem que nessas multiplicações aí, nós temos apenas números primos. Ou se não, posso falar como sendo 2 elevado ao quadrado vezes 3. O 125. O 125 ele é fatorado em números primos da forma 5 vezes 5 vezes 5. Ou 5 elevado a 3. E o 210 ele é fatorado em números primos da forma 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7. Mas aí pode surgir uma dúvida. Será que existe apenas uma forma de você fatorar números primos? Será que cada hora que você iniciar de uma forma diferente não vai dar outra fatoração? A resposta é não, tá? O teorema fundamental da aritmética ele fala que todos os números naturais maiores que 1 podem ser decompostos num produto de números primos, sendo essa decomposição única a menos de permutações de fatores. Ou seja, o que está querendo dizer? Está querendo dizer que a única coisa que muda quando você fatora por números primos é a ordem da sua fatoração. Os fatores serão os mesmos, ok? Então isso daí garante que, independente de qual número você começa a sua fatoração, no final vai dar os mesmos fatores, ok? Bom, e o último conceito preliminar importante da gente conhecer é o processo prático para decomposição. Como que nós fazemos o processo prático? Nós vamos fazer assim, vamos colocar o número que queremos fatorar, ok? E traçar uma reta perpendicular. Bom, agora pessoal, aqui eu vou dividindo o quê? Sempre por números primos. E para não se perder, é interessante que você sempre pega do menor número primo, que divide o 12, até o maior. Então vamos lá, o primeiro número primo é o 12. Então, é o 2, né? O 2, o primeiro número primo é o 2. O 2, ele divide 12? Divide. Então posso fazer o quê? Então eu vou fazer o 12 e dividir por 2. E o resultado do 12 dividido por 2 eu vou colocar embaixo do 12. Então 12 dividido por 2 dá 6. Agora, o 2, que é o menor número primo, ele continua sendo um divisor do 6? Sim. Então vou lá, pego 6, divido por 2 e aí o resultado vai dar 3, põe aqui embaixo.
Agora, pessoal, o 2. O 2 divide 3? Não, não dá divisão exata nos números naturais. Então, agora o próximo número primo, quem que é? É o 3. Então, eu vou pegar... O 3 divide 3? Sim. Então, vai ficar o quê? 3 dividido por 3 dá 1. A hora que você chegar do lado esquerdo, que é 1, quer dizer que você acabou sua decomposição. Ou seja, pessoal, a decomposição do 12 em fatores primos é o quê? 2 ao quadrado vezes 3. Mais um exemplo, o 125. O 2 divide o 125? Não. O 3 divide 125? Também não. Próximo número primo é o 5. O 5 divide 125? Divide. Então, vamos lá. 125 dividido por 5 vai dar 25. Bom, o 5 divide 25? Sim. Então, fica 25 dividido por 5 dá 5. E o 5 divide o 5? Sim. Então, 5 dividido por 5 dá 1. Logo, a fatoração em números primos do 125 é 5 elevado a 3. Entenderam? Agora podemos definir o que é o mínimo múltiplo comum. Ó, o mínimo múltiplo comum, ou simplesmente MMC, entre dois ou mais números naturais, é o menor número natural, diferente de zero, que é múltiplo de todos esses números ao mesmo tempo. Então, pessoal, o MMC, eu vou querer descobrir o quê? Qual que é o número que é múltiplo de todos os números que nós estamos trabalhando, ok? Só que ele tem que ser o quê? Menor deles. Então, como o próprio nome diz, é o menor múltiplo comum, ok? Vamos ver um exemplo de MMC. Eu quero calcular o MMC entre 6 e 15. Bom, uma ideia da gente fazer isso é a gente fazer o quê? Calcular todos os múltiplos de 6 e todos os múltiplos de 15. E aí a gente vai lá e olha o primeiro que é múltiplo em comum aos dois, ok? Então vamos fazer assim. Então os múltiplos de 6. Então o 6, o 12, o 24, o 30, o 36 e assim por diante. Uma observação importante, por que eu iniciei no 6 e não iniciei no 0? Afinal de contas, o 0 também é um múltiplo de 6, né? Porque eu posso falar que 6 vezes 0 dá 0. Porque, pessoal, para MMC, nós estamos considerando números diferentes de 0. Então, eu vou iniciar já no primeiro número que não é 0, ok? Então, ó, 6, 12, 24, 30, 36. Agora, os múltiplos de 15. Vamos lá, os múltiplos de 15 são quem? 15, 30, 45, 60. Qual que é o primeiro múltiplo que está em comum aí? É o 30, né? Então, quer dizer que o MMC de 6 e 15 é 30. Ok, pessoal? Entenderam o que é mínimo múltiplo comum? Bom, pessoal, só que na prática, nós não utilizamos esse método para calcular MMC. Por quê? Porque imagine você calcular, por exemplo, o MMC entre 2 e 700. Você ia demorar muito para chegar num múltiplo em comum, não ia? Na prática, o que nós fazemos? Nós calculamos o MMC usando o quê? Decomposição em fatores primos. E como nós fazemos isso? Nós fazemos dessa forma, ó. O MMC de 2 ou mais números é igual ao produto dos fatores comuns e não comuns, cada um deles elevado ao maior de seus expoentes. Nossa, professor, que complicação, não entendi. Vamos para os exemplos. Eu quero calcular o MMC entre 6 e 15. Então eu vou fatorar o 6 e vou fatorar o 15. Vamos lá. Fatoração do 15. O primeiro número primo que divide o 15 é o 3. Então 15 dividido por 3 dá 5. Agora, o 3 já não dá para dividir 5, o próximo é o 5. Então 5 dividido por 5 dá 1. Então a fatoração do 15 vai ser o quê? 3 e 5. Do 6, 6 dividido por 2 dá 3 e do 3 dividido por 3 dá 1. Resulta então na fatoração 2 vezes 3. Então o MMC entre 6 e 15 é o produto de todos os fatores comuns e não comuns elevado ao maior expoente. Então vamos lá. O 2. O 2 ele é um fator que apareceu na decomposição do 6. Então ele está no MMC. Ó, 2. O 3 ele apareceu tanto na decomposição do 6 como do 15. Ou seja, o que vocês observaram, pessoal? Observaram que o 3 é uma decomposição em comum, não é? Então a gente vai considerar o quê? O maior expoente. Como aqui é expoente 1 e aqui é expoente 1, então fica 3 elevado a 1. E o 5 é um fator só dos 15. Então ele também vai para a decomposição.
Vai para o MMC, 5. Logo, o MMC entre 6 e 15 é 2 vezes 3 vezes 5, que vai dar 30. Observem que é o mesmo valor que nós chegamos no processo anterior. Vamos ver mais um exemplo. Quero calcular o MMC entre 8, 12 e 25. Vamos lá, vou fatorar o 8. O 8 ele é divisível por 2. Então vamos lá, 8 dividido por 2 dá 4. O 4 também é divisível por 2. 4 dividido por 2 dá 2. O 2 também é divisível por 2. Então 2 dividido por 2 dá 1. Então dá 2 elevado a 3. O 12. O 12 ele é divisível por 2. Então 12 dividido por 2 dá 6. O 6 também é por 2. 6 dividido por 2 dá 3. E o 3 só é divisível por 3. Então 3 dividido por 3 dá 1. Então a decomposição é 2 ao quadrado vezes 3. E o 25 ele é divisível por 5. Então 25 dividido por 5 dá 5. E 5 dividido por 5 dá 1. Então a fatoração, 5 ao quadrado. Então vamos lá. Eu vou pegar então o quê? Como que é? Vou pegar o produto de todos os fatores comuns e não comuns e vou considerar o maior expoente dos comuns. Então vamos lá, ó, o 2. O 2 apareceu nessa decomposição e nessa decomposição. Ó, eu tenho 2 ao cubo e 2 ao quadrado. Qual que é o maior expoente? O 2 ao cubo. Então 2 ao cubo vem para o MMC. Agora, o próximo fator que apareceu é o 3. O 3 apareceu só aqui, então fica 3. E o 5 ao quadrado apareceu só aqui, então 5 ao quadrado. Logo, o MMC entre 8, 12 e 25 é o produto de 2 ao cubo vezes 3 vezes 5 ao quadrado, que resulta em 600. Então, o MMC entre 8, 12 e 25 é o 600. Ok até aqui? Agora, o máximo divisor comum, ou simplesmente MDC, entre dois ou mais números naturais, é o maior número natural que é divisor de todos esses números ao mesmo tempo. Então, ó, o MMC era o menor múltiplo comum, ou seja, era o primeiro múltiplo em comum a todos. Agora, e o máximo divisor comum? O máximo divisor comum é o maior divisor comum entre eles, ok? Então, eu vou ver todos os divisores e vou considerar o quê? O maior. Então, vamos lá, vamos ver o exemplo. Vou calcular o MDC agora entre 6 e 15. Bom, os divisores de 6 é 1, 2, 3 e 6. Os divisores de 15, 1, 3, 5 e 15. Agora, quais são os divisores em comum? Ó, os divisores em comum é o 1 e o 3. Como é MDC, é máximo divisor comum, eu quero o maior. Qual que é o maior comum, então? O 3. Então, o MDC entre 6 e 15 é 3. Agora, pessoal, novamente, na prática, nós não utilizamos dessa forma. Por quê? Porque senão a gente teria que saber os divisores de todos os números envolvidos. Pensa calcular todos os divisores entre 720 mil. Ia dar muito divisor, né? Então a gente também utiliza o quê? A decomposição de números primos. E como nós fazemos isso? Ó, o MDC de 2 ou mais números é igual ao produto dos fatores comuns a esses números, cada um deles elevado ao menor de seus expoentes. Então no MDC nós fazemos o quê? Fatoramos e pegamos todos os fatores em comuns, considerando o menor dos seus expoentes. Vamos ver, então. Então, fatorando de novo o 6 e o 15, né? Ó, vou fatorar o 6 e o 15. Fatorando o 6 vai dar 2 vezes 3. E fatorando o 15 vai dar 3 vezes 5. Então, vamos lá, ó. Eu vou pegar os fatores em comuns e vou considerar o menor expoente. Bom, o 2 é fator comum? Não. O 3 é, ó, o 3 é fator comum. E o 5? O 5 não é fator comum. Logo, o único fator comum aqui é o 3. Então, o MDC entre 6 e 15 é o 3. Mais um exemplo. Eu quero calcular o MDC entre 8, 12 e 25. Então, fatorando 8 por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, vai dar aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2. O 12. O 12 fatorando vai dar 2 vezes 2 vezes 3. E fatorando 25 vai dar 5 vezes 5. Bom, o 2 ele está em comum aonde? Ele está em comum no 8 e no 12, ele não tem no 25. Então, o 2 não é um fator do máximo divisor comum. O 3 está apenas no 12, então ele também não está no MDC. E o 5 está apenas no 25, então ele também não está no MDC. Logo, pessoal, não temos nenhum fator em comum entre eles, concorda? Logo, quando acontecer isso, quer dizer o quê?
Quer dizer que o único fator em comum é o 1. Isso, porque o 1 ele é divisor de qualquer número, né? Logo, o MDC entre 8, 12 e 25 vai ser 1. E toda vez que o MDC entre números for 1, nós vamos dizer que esses números são primos entre si. Ou seja, o número 8, 12 e 25, eles são primos entre si. Ok? E agora um exemplo para finalizar calculando o MDC e o MMC ao mesmo tempo. Então vamos lá, ó. Quero calcular o MDC de 36, 48 e 180 e o MMC de 36, 48 e 180. Primeiro vamos calcular o MDC. Então vamos lá, fatorado 36. Então 36 por 2 dá 18, 18 por 2 dá 9, 9 por 3 dá 3 e 3 dividido por 3 dá 1. Então a fatoração é 2 ao quadrado, 3 quadrado. O 48 dá por 2, 24, 24 por 2 dá 12, 12 por 2 dá 6, 6 por 2 dá 3 e 3 dividido por 3 dá 1. Então dá 2 à quarta vezes 3. E o 180 por 2 dá 90, 90 por 2 dá 45, 45 por 3 dá 15, 15 por 3 dá 5 e 5 por 5 dá 1. Então o máximo divisor comum são todos os fatores que estão em comum e eu considero o menor dos expoentes. Então vamos lá, ó. Esse 2, ele está em comum aqui, aqui e aqui. Outro 2 em comum aqui, aqui e aqui. Agora, ó, o 2 aqui, ele não tem aqui nem aqui. Então por isso que eu marquei só 2 aqui, tá vendo, ó? O 3, esse 3, ó, tem em comum também, ó. Aqui, aqui e aqui. E agora acabou os comuns, né? Ó, porque o 3 só aparece uma vez aqui, então já utilizei ele. E o 5 só aparece aqui. Então o MDC vai ser quem? O MDC vai ser 2 ao quadrado vezes 3. Então 2 ao quadrado vezes 3 dá 12. Agora, pessoal, quero calcular o MMC. Lembra, o MMC eu considero o quê? Todos os fatores comuns e não comuns, utilizando o maior dos expoentes. Então vamos lá, ó. 2 ao quadrado, 2 à quarta, 2 ao quadrado. Então o maior expoente é 2 à quarta. Então no MMC o 2 à quarta apareceu. Agora, 3 ao quadrado, 3 e 3 quadrado. Então vai entrar o 3 ao quadrado. E o 5 que apareceu na fatoração do 180. Então o meu MMC entre 36, 48 e 180 é 2 à quarta, 3 quadrado vezes 5, resultando em 720. Então o MDC entre 36, 48 e 180 é 12 e o MMC 720. Bom, espero que tenham gostado. Não esqueça de dar aquele joinha no canal, no vídeo. Compartilhe entre seus colegas. E não se esqueçam, a matemática não é complicada. A falta de entendimento que a complica. Abraços e até o próximo vídeo.